Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Então, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que a mensagem do Evangelho possa alcançar os nossos corações e nós sermos desafiados, encorajados, fortalecidos e que os nossos lares se tornem abençoados, que os nossos lares sejam conhecidos como um lar que não só recebe das bênçãos do Senhor, mas transborda e alcança outras pessoas, outras famílias também. Muito bem, mais uma mensagem, a segunda mensagem da nossa série, e a mensagem de hoje tem como tema laços que fortalecem. Laços que fortalecem. E para isso eu gostaria de ler o texto que está lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, no capítulo 3, os 7 primeiros versículos. 1 Pedro, capítulo 3, a partir ali do verso 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Até aqui. Nós lemos esse texto, aí agora os filhos fazem assim: vou para casa. A mensagem vai ser só para o marido, para a mulher, eu vou embora para minha casa, não é isso, Estevão? Agora eu vou para casa, não tem nada para mim. Tem sim, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem uma mensagem específica para vocês, filhos. Então, aguardem e fiquem atentos a isso. Muito bem, meus queridos irmãos, a gente vive em tempos difíceis. Nós vivemos num mundo onde as pressões, onde os lares estão, se não destruídos, estão em rota de colisão. Onde os lares estão caminhando para se dissolverem. O formato da família mudou nesse nosso mundo, né? A gente vê muitos absurdos que fogem do princípio e daquilo que a palavra de Deus ensina, e esse é o mundo que a gente vive. Aqui o apóstolo Pedro, ele escreve aos cristãos exilados que estavam dispersos e eram perseguidos também. E aqui ele ensina como que o testemunho cristão começa a alcançar e mudar a sociedade. E ele começa trazendo essas explanações, esses ensinos, para que, a partir então da família, os nossos lares então se tornem lares abençoadores. Para que a nossa casa seja reflexo do amor e da presença de Deus. Então, é este o cenário que o apóstolo Pedro, então, ele escreve à igreja, aos cristãos, e ele nos convida a viver uma vida
de forma santa, de uma forma que impacta esse mundo hostil, né? Cultivando sempre laços que fortalecem, laços que curam, laços que refletem o Evangelho de Jesus. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, como está a atmosfera da tua casa? Como está o ambiente da tua casa? Será que lá na tua casa existe honra? Será que na tua casa existe mansidão? Será que na tua casa existe um ambiente de paz? São perguntas que nós precisamos responder. John Stott dizia que não há verdadeira unidade sem reconciliação, e não há reconciliação sem Cristo. Novamente, não há verdadeira unidade sem reconciliação, como não há reconciliação sem Cristo. Hoje a gente vai aprender como fortalecer esses laços na nossa casa. Como que nós podemos fazer com que ele seja um lugar de graça e paz. E como esses princípios, eles se estendem da nossa família para o mundo, para as pessoas que nos cercam. E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui nesse texto é o valor de um espírito manso e confiante em Deus. Ele começa aqui pegando no pé das mulheres, né? Ele começa aqui falando para as mulheres. Ele começa falando especialmente para aquelas que convivem com maridos incrédulos ou maridos que são difíceis. Quem conhece um marido difícil? Aprita lá em cima, então. Ainda bem. Maridos difíceis. Maridos que são osso duro de roer. Talvez você conheça alguns. Então ele está falando e ele exorta essas mulheres a viverem com respeito, pureza e um coração manso. É fácil? Não. Mas ele nos desafia e desafia as mulheres a viver com respeito, porque esse é o contraste fundamental, né? Quando ele fala da beleza da mulher, e não que as mulheres não tenham que andar toda chique, tá? Com joias, maquiagens, não tem nada a ver com isso, mas que a prioridade que ela precisa ter na sua mente é que o seu interior precisa revelar uma beleza ainda maior que a sua exterior. Então seja bonita externa, mas que dentro de você, essa beleza, ela impacte tudo. E quando ele fala desse ser manso, ele destaca justamente esse detalhe, né, que vai impactar a vida do marido. Ele nos lembra que nós precisamos ter esse coração adornado pela graça do Senhor. Isso que impacta. Algo que Deus estava ministrando no meu coração e que chama muita atenção é que o testemunho silencioso, a mansidão e a confiança em Deus, ele tem um poder transformador nas nossas casas. Não é o discurso, não é o falar demais, mas é o modo de viver que vai ganhar o coração do outro. É o modo como nós agimos e nos relacionamos que impacta o outro. Como alguém disse, né? Que o verdadeiro impacto não vem apenas das palavras que nós dizemos, mas da forma como nós vivemos. Hoje nós encontramos com muita facilidade as pessoas andando e vivendo como que armadas. Já repararam isso?
As pessoas hoje vivem como se estivessem armadas, sempre preparadas para dar o troco, sempre preparadas para dar, se eu levar eu dou. As pessoas caminham dessa maneira. Num primeiro vacilo, você vai ver o que você leva. É aqui que a mansidão ela exerce o poder de desarmar as pessoas. Porque quando nós agimos de uma maneira áspera, espere que o outro vai agir de forma áspera. A gente vê isso muito comum no trânsito, né? Brigas de trânsito. Como que começa a briga de trânsito? Um exaltado porque o outro fez alguma coisa, já vai lá e para e quer brigar e quer discutir, e o outro também talvez não está num dia legal, aí ele levanta a sua voz e de repente o tumulto acontece, a briga acontece, o conflito acontece, e daí você vai ver o motivo. É porque um lá foi desviar do gatinho que estava atravessando e por um acaso fechou o outro ali e aconteceu toda a tragédia. Briga de trânsito, relacionamento entre casais, que quando você analisa, por que brigou? Ah, porque o Cleiton deixou a toalha molhada na cama. Criou-se o caos dentro de casa. Nós precisamos entender que a postura que nós temos vai muitas vezes reger o comportamento do outro. Porque lembra que eu falei que as pessoas estão armadas? As pessoas estão prontas para dar o troco. Então, numa discussão de casal, sempre o outro está falando assim, ele já vai maquinando, né? Se ele falar isso, ou se ela falar isso, eu já vou falar isso, eu já vou lembrar aquilo, eu já vou falar daquilo. E você já constrói todo um cenário na tua cabeça, a guerra está prontinha na tua cabeça. Você já tem as palavras prontas, você está armado. Mas quando você reage de uma forma diferente, você desarma. Porque você construiu um cenário onde o outro vai se levantar. E de repente ele não se levanta, você fala, e agora? Eu faço o quê? Tem um meme que corre, né, na internet, que o cara pergunta para o outro assim, ei, me ajuda aqui. Eu falei algo para minha esposa e ela concordou comigo, o que eu faço agora? Aí ele fala, não sei, nunca aconteceu comigo. E fica aquele clima de, como é que eu faço agora? Porque ela sempre é contrária àquilo que eu falo, àquilo que eu faço. Agora ela concordou, e agora o que eu faço? Eu não sei, aprende aí, me fala, me ensina. É justamente o mundo que a gente vive. Todo mundo quer se atacar. Todo mundo quer dar o primeiro golpe, né? E se der o primeiro golpe, aí você revida. Mas a paz, a mansidão, isso destrói toda a armadura. Toda a armadura. Ah, mas por que você fez isso? Aí o marido, eu errei, me perdoa. Pronto, desarmou. Aí a mulher fala assim, puxa, eu estava pronta para brigar. E ele pediu perdão. E agora? Agora perdoa. Agora vive o novo. Provérbios 14:1, um texto muito conhecido, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Olha que sério. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Essa chamada mansidão, o texto apresenta aqui para as mulheres, mas todos nós precisamos praticar. Todos nós precisamos ser mansos na nossa casa. O lar cristão, ele precisa ser conhecido como um espaço de graça, um espaço de entendimento, um espaço onde floresce o amor, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de dificuldade. É o nosso lar. Isso se torna inspiração
para as outras famílias. Isso torna inspiração para aqueles que não vivem essa atmosfera. Percebe que esse lar não é um lar sem problemas. Não é um lar sem conflitos, sem lutas. Mas a grande diferença é como eu me porto diante dos conflitos. Será que eu vou fazer da mesma forma que o mundo age, que o mundo faz? Será? E aqui a gente entra no outro ponto, que é a honra mútua entre marido e mulher. Marido e esposa. Ali no verso 7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Pedro, então, ele se dirige para os maridos e ele pede que eles vivam e que eles ajam com as suas esposas com entendimento e honra, reconhecendo que elas são coerdeiras, elas são participantes daquilo que você também é. E isso aqui, para o contexto lá do apóstolo Pedro, é algo revolucionário. Uma cultura patriarcal, onde a mulher não tinha vez e voz. Ele chama a atenção dos homens e diz: homens, tratem com respeito as suas esposas. Dá a elas honra. É sério isso. O marido cristão, ele não domina. Grave isso. O marido cristão, ele não domina, mas ele serve e edifica a sua esposa. Ele serve e edifica a sua esposa. Cuida das emoções da sua esposa. Cuida do sentimento da sua esposa. Trata a sua esposa com respeito. Honrar é isso. É você colocar ela num lugar que ninguém toca. Ela é minha esposa. Bom isso, né, mulheres? É bom ou não? Bom, né? Por que as mulheres estão assumindo papéis antes tidos como dos homens? Porque os homens estão deixando de cumprir o seu papel. Uma mulher que é honrada, uma mulher que é amada, uma mulher que é elevada pelo seu marido, ela não precisa buscar reconhecimento fora. Ela não precisa buscar e ela não vai buscar, porque ela tem as suas emoções firmadas, ela sabe quem ela é. O seu próprio marido a coloca não coloca um pedestal, né? Mas coloca ela num patamar que diz assim, ó, eu a protejo. Eu cuido dela. É o papel do marido. O marido precisa agir com responsabilidade. A gente falou da esposa, né? Tá vendo, homens? A nossa responsabilidade. Nós precisamos cuidar daquela que é mais frágil. Eu disse mais frágil, não mais fraca. Ela é mais frágil. Nós precisamos cuidar. Quantos homens usam da sua autoridade para criar um ambiente pesado na sua casa? Talvez você conheça lares assim. E eu faço uma pergunta, né? A sua família, isso é uma pergunta para os homens, né? A sua família te respeita ou tem medo de você? Uau, que pergunta, hein? A sua família te respeita ou a sua família tem medo de você? Tem uma ilustração, né, do cachorro, eu já dei essa ilustração aqui, né? Que é: o seu cachorro te ama ou o seu portão está fechado?
Como assim, pastor? Assim, você abriu o portão, ele vai fugir? E ele só está ali porque o portão está fechado, porque ele não gosta de você, ele tem medo de você? O seu cachorro te ama ou o portão está fechado? A sua família te respeita ou a tua família tem medo de você? Porque você é autoritário, porque você força, porque você impõe. A gente conquista o nosso espaço com respeito e honra. No lar cristão não há espaço para dominação. Isso é pesado. Isso o mundo faz. O mundo pesa. O mundo pesa a mão. O mundo sufoca. O mundo cria um ambiente que você está escravo. Você não pode. Você não tem direito de errar. Eu me lembro do André uma vez que ele ficou desesperado porque ele ficou com medo de que nós pudéssemos brigar com ele, porque ele teve um desentendimento com um amiguinho da escola, e ele não bateu no amigo, mas, enfim, trombaram, o menino caiu e se machucou, e daí ele ficou pensando, puxa, o que será que meu pai e minha mãe vão pensar de mim? Vão achar que eu bati no menino, espanquei, e ele ficou... E a gente pôde ministrar o coração dele que não é isso. A gente pode mostrar para ele como que é o procedimento e está tudo certo. Não tenha medo, tenha respeito. A gente precisa criar no nosso lar um ambiente de alegria. Eu já falei isso em mensagens anteriores. O nosso lar precisa ser um ambiente alegre. Quando foi a última vez que você fez uma noite de jogos na tua casa? Quando foi a última vez que você reuniu a família para, sei lá, assistir um filme ou fazer qualquer outra coisa? A gente às vezes não cria, a gente cria um ambiente tipo, não faça isso, não faça aquilo, olha, isso aqui não pode, isso não pode, e todo mundo fica atemorizado porque, meu Deus do céu! E normalmente os homens erram muito nisso, né? Os homens são muito mais autoritários e a gente peca muito nisso. Nós precisamos cuidar dessas relações. Precisa de harmonia, precisa da presença de Deus, porque onde há a presença de Deus, há liberdade. Onde há a presença de Deus, há amor. E nós precisamos criar esse ambiente. E quando eu falo que nós devemos criar esse ambiente, eu não estou falando para que os homens não exerçam a sua autoridade, não se posicionem, não, nada disso. Você continua exercendo, porém da forma respeitosa. As coisas precisam caminhar da forma correta. As coisas precisam caminhar de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. E eu vou lutar e eu vou trabalhar para que isso aconteça aqui na minha casa. Mas nós temos um ambiente de liberdade, onde o meu filho pode chegar para mim e falar, pai, eu estou triste com isso. Uma vez fizemos um exercício em casa e o exercício era justamente esse, né, de perguntar assim para os filhos, o que você não gosta em mim? Uau! O que será que eles vão falar, né? De chegar e falar, filho, fala aí, eu não vou brigar. Pode abrir o coração. Diz aí, o que você não gosta em mim? Que atitude eu tenho que você não gosta? É criar um ambiente onde há liberdade. Onde você mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas eu respeito. Onde eu coloco a minha esposa numa posição de que, ela é minha esposa, ela tem autoridade aqui dentro. Sabe, os filhos sempre vão lá, corre para a mãe ou corre para o pai, né? Sempre buscando o elo mais fraco ali para tentar conquistar coisas. E nós, maridos, a gente reforça, ela tem autoridade aqui também. Ela merece respeito. Você vê reportagens e você vê situações onde os filhos já não respeitam mais as mães. Onde filhos... Quem é professora sabe, né? Normalmente o ambiente na escola reflete o que está lá em casa. Normalmente. Se o cara desrespeita na cara dura um professor, né, Luciana?
com certeza esse cara em casa age da mesma forma. Mas é porque o ambiente não foi trabalhado, o ambiente não tem a presença de Deus, o ambiente não tem harmonia. E é aí que a nossa família entra. É aí que a nossa família precisa marcar essa geração, marcar a sociedade. Então nós, como pais, mães, filhos que estão aqui, nós precisamos fazer a nossa tarefa de casa e transformar o nosso lar num exemplo. No ambiente empresarial, um case de sucesso. Transformar a minha casa, não para mostrar para os outros, olha aqui minha casa como é perfeita, não. Mas é para mostrar para os outros assim, Deus pode mudar a tua casa como mudou a minha. Deus pode transformar a tua casa como Ele transformou a minha. É isso que nós precisamos trabalhar. E por fim, filhos, estão preparados? Abram seus ouvidos e aguentem a pancada. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Versos de 1 a 4. É leve. E só um detalhe aqui para os homens ainda, pegando um gancho. Vocês viram um detalhe interessante aqui no texto que a gente leu? Que o homem que não honra, as suas orações são interrompidas. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Se você não honra a sua esposa, se você não honra o seu ministério, que o teu ministério não é aqui, tá? O teu ministério o primeiro ministério teu é lá na tua casa. Se você não honra, as suas orações não são ouvidas. Uau! É a responsabilidade que nós precisamos ter e começar a aplicar. Uau, eu preciso fazer o meu dever de casa, né? E aqui então entramos em Efésios 6, a partir ali do verso 1, diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, chamando a atenção dos pais de novo, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A relação, então, pais e filhos aqui, ela também é tratada na Bíblia. Para que a nossa família seja, de fato, um laço forte e testemunho para a sociedade, é essencial que os pais cumpram o seu papel com sabedoria e amor, conforme a gente leu no texto. Mas os filhos também precisam exercer o seu papel, honrar o seu pai e a sua mãe, para que você viva bastante. Quer viver bastante, amor? Honre o pai e a mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. Obedeçam, pois isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Traz bênção. Teus dias serão prolongados. Pais, não provoquem os filhos à ira, mas criem eles na disciplina, no amor, na admoestação. Advertir os filhos é para impulsioná-los para que eles cresçam, não é para colocá-los lá embaixo. Você não é nada, errou de novo, seu burro. Tem muito pai que faz isso e não sabe o problema que isso gera num filho. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe. Porque se nós mesmos, como pais, nós não educamos eles com amor, respeito, disciplina, nós ensinamos para ele que está tudo liberado.
Está tudo liberado, pode fazer. Nós precisamos ser exemplo dentro da nossa casa. Como eu disse anteriormente, os lares, eles podem e devem criar esse ambiente de alegria, descontração, liberdade, mas sem perder a sua essência. Sem esquecer de mostrar quem é quem na família. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu me lembro que quando o Pedrinho era pequenininho e ele fazia alguma coisa errada assim, às vezes a gente estava numa célula ou estava, enfim, em algum ambiente, eu levava ele para o banheiro. Cadê o Pedrinho? Está aí ou não? Acho que ele está ajudando lá em cima. E eu levava ele para o banheiro e todo mundo falava assim, ixi, agora ficou feio. Levou para o banheiro, já viu, né? E a gente ficava um tempo no banheiro e de repente a gente saía alegre, feliz, de mão dada assim. Falei, ué, mas o que aconteceu lá dentro? Eu estava imaginando que ia sair um berrando, né? Banheiro! E o outro assim, tudo cheio, não, fiz meu papel de pai. E a gente saía de mão dada e tudo certo, e ele, vai filho, vai brincar. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro do banheiro. Mas na verdade lá dentro do banheiro, a gente mostrava o que é certo e o que é errado, disciplinava, às vezes uma palmadinha, mas no final tinha o perdão, o abraço. Você entendeu o seu erro? Você entendeu o que você fez? Entendi. Vamos mudar então? Vamos. Então agora a gente vai sair. E a gente saía num outro clima. Porque lá dentro não teve uma surra e espancar, exercer minha autoridade, eu sou pai, afinal de contas. Não. Naquele momento existia a ministração. Exercer autoridade não é bater na mesa e falar mais alto. Exercer autoridade é mostrar o caminho certo e guiar o filho, a filha, no caminho que deve andar. Isso é autoridade. Isso para os nossos filhos gera neles, sabe o quê? Respeito. Porque o meu pai e a minha mãe, eles não são autoritários, mas eles estão preocupados comigo e estão me mostrando o caminho que eu devo andar. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado porque você me ama. É assim que nós exercemos e criamos esse ambiente. Atenção, o nosso lar é como um jardim que precisa de um solo fértil e cuidados constantes para que possa crescer. Se você quer que a tua família cresça, que a tua família se desenvolva e que esse ambiente de paz, harmonia, respeito, ele aconteça, ele é como um solo, um jardim que precisa de todo cuidado para que possa crescer. E isso acontece todos os dias. Spurgeon disse que educar um filho na disciplina do Senhor é construir um futuro de bênçãos para toda a família. Quantas famílias, quantos pais, né, estão jogados em asilos, não porque eles encontraram na família uma necessidade e tinha que pôr ali, não, porque muitos filhos decidiram abandonar e não criar mais os pais, porque o pai se tornou peso, a mãe se tornou peso. Imagina que dor, imagina esse sentimento que um pai e uma mãe jogado porque um filho não quer mais saber dele. É como se aquele filho falasse assim, agora eu quero a minha liberdade, porque quando eu estava sob a tutela dele, eu não tinha, eu era oprimido, eu era sufocado. Parece que eu estou falando de um mundo distante? Não, estou falando do mundo que existe hoje, bem presente, e às vezes até pertinho de nós. Talvez famílias que estão dentro do círculo de relacionamentos que a gente tem. Famílias que estão aí
filhos estudando com os nossos filhos. E que é esse o ambiente. Nós precisamos fazer com que a nossa família seja exemplo, para que outras famílias sejam libertas. E eles possam viver exatamente aquilo que a gente está vivendo. Exatamente aquilo que a gente está vivendo. Você pode olhar para a tua família hoje e dizer assim: pastor, graças a Deus a minha família não está assim. Graças a Deus a minha família é um ambiente de paz. Graças a Deus a minha família há um ambiente de respeito. Graças a Deus. E eu digo glória a Deus por isso. Continue cuidando. Continue perseverando no cuidado. Continue fazendo a sua tarefa de casa. E comece a abençoar as pessoas. Comece a conversar com as pessoas, com seus amigos. E se você perceber que existe algo de errado, se aproxime ainda mais, para que as bênçãos de Deus que estão sobre a sua família possam transbordar e alcançar essas famílias também. Nós precisamos ter compaixão, nós precisamos ter amor por eles. E o Senhor Jesus nos colocou lá para isso. Então, se a tua família é uma bênção, torne ela abençoadora. Torne ela abençoadora. Cada um tem seu papel. Esposa, marido, filhos. Cada um tem a sua tarefinha. E eu te convido a assumir essa responsabilidade com uma intencionalidade cristã. Não esperar que o outro faça, comece a partir de você. Filhos, comecem a honrar os seus pais. Comece a honrar. Começa a estar junto. Chega lá, né, Estevão, fala assim: pai, eu sei que você gosta de lavar louça, mas deixa que hoje eu lavo. A Isa chega assim: mãe, a Isa já faz isso, né? A Isa nem posso usar de exemplo. Deixa que a comida eu faço hoje. Filhos, façam isso. Theo, achou que você ia ficar fora, né, Theo? Mãe, deixa que eu vou ir na tua casa limpar ela para você. Agora joguei uma bomba para ele ali que ele vai ter que fazer. Mas é isso, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos nos portar com intencionalidade. Eu preciso dar o passo, eu não posso esperar que o outro faça. Porque se você esperar que o outro faça, talvez na cabeça do outro está assim: eu vou esperar que o outro faça. E vai ficar todo mundo esperando o outro fazer e ninguém vai fazer, e de repente a família está num caos. Então seja intencional, tome atitude, faça a sua tarefa. Seja a primeira pessoa a praticar essas verdades. Eu queria que nós pudéssemos orar pelas nossas famílias. Novamente, se você consegue ver a tua família seguindo esses princípios e cumprindo isso aqui, glorifica a Deus. Mas acenda a luzinha de alerta, fala assim: eu preciso cuidar ainda mais. A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, se está tudo ok na tua casa, esteja certo que o inimigo está só ao derredor, esperando a primeira oportunidade para atacar. Então, vigia e começa a fazer ainda mais, para que realmente as brechas elas não se abram. Agora, se você identificou que na tua família tem alguns pontos aí que precisa consertar, o ambiente não está tão de paz assim, e eu estou falando para vocês e estou falando para quem assiste. A gente tem uma frequência aqui nos cultos online aqui grande, sabia? Tem bastante gente que assiste aqui nossas celebrações. Então, se o teu ambiente é um ambiente pesado, é um ambiente hostil, é um ambiente que precisa de uma ação do Senhor, seja a primeira pessoa a mudar. Pastor, mas eu já tenho feito. Continue. Pastor, mas eu já tenho batalhado tanto. Continue. Continue. Não esmoreça. Lute para que aquele ambiente se torne um ambiente de paz, de bênção. Nosso tema aqui é lares abençoados.
E a gente viu que lar abençoado é aquele que não só recebe bênção de Deus, mas ele transborda dessas bênçãos e essas bênçãos alcançam outras pessoas, outras famílias. Isso é um lar abençoado. Isso é um lar abençoador. E nós precisamos fazer dos nossos lares um lar abençoador. Cada casa precisa ser esse tipo de lar. As pessoas precisam ser impactadas por isso. Coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, nós cantamos aqui antes da mensagem uma canção que dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, esse é o nosso desejo, que a nossa casa seja uma casa que te busca, que a nossa casa seja uma casa onde o teu nome é exaltado. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor alcance cada integrante da nossa casa, cada coração. Deus, se existe alguém na nossa casa que ainda não sentiu o toque do Teu Espírito, que ainda não se posicionou, ou que está vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida no engano, numa vida pesada, Senhor, em nome de Jesus, queremos clamar pela manifestação do Teu Espírito nessas casas, nessas vidas, ó Deus. Sabemos que o Senhor quer fazer de nós, quer fazer da nossa casa um lugar de bênção para outras pessoas. Senhor, então transforma as nossas vidas, os nossos lares, cada marido, cada esposa, cada filho, filha. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que convivem, que fazem parte do nosso lar, queremos em nome de Jesus clamar ao Senhor para que o Senhor toque, Senhor, com poder, que o Senhor transforme, Senhor, a realidade dessas casas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, se porventura os nossos lares têm seguido e têm cumprido esses princípios da Tua Palavra, se a gente tem feito a nossa tarefa de casa e o nosso lar é um lar que tem esse ambiente de paz, alegria, harmonia, respeito, Senhor, nos ajude a preservar isso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir, Senhor, e continuar exercendo o nosso papel com responsabilidade, Senhor. Tira do nosso coração, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha. Tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que vem para prejudicar o nosso lar. Senhor, aqueles que talvez perderam a esperança, Senhor, eu clamo, Senhor, para que o Senhor renove as suas esperanças, para que o Senhor possa dar sonhos e visões, e que o Senhor nos dê estratégias, dá estratégias para cada um aqui, para como agir, de que forma agir. Nós vimos aqui que a esposa, a sábia, ela edifica a sua casa, Senhor. Então faz, ó Deus, dessas mulheres que estão aqui hoje, mulheres sábias, mulheres que são comprometidas com o Senhor, mulheres que se dedicam para tornar o lar um lugar de bênção, Senhor Jesus. Pai, abençoe os maridos, ó Deus, para que os maridos assumam o seu papel com responsabilidade, não com autoridade, com imposição, com dureza. Senhor, em nome de Jesus, dá essa autoridade, Senhor, a cada um aqui, e que nós possamos exercer isso com sabedoria, com amor, com dedicação. Pai, faz isso, Senhor, na vida de cada um de nós aqui, Senhor. Pai, abençoe os nossos filhos, ó Deus, para que eles possam crescer num ambiente agradável, Senhor, que não há peso, que não há aquele sentimento de prisão. Senhor, em nome de Jesus, abençoe para que os nossos filhos possam crescer num ambiente saudável, ó Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, manifesta o Teu poder e transforma os nossos lares, ó Deus. Faz isso na minha vida, na minha casa, faz isso na casa de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. E que nós possamos dizer, como Josué disse, eu e minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.